Graça e paz, boa noite. Estamos ao vivo. Vamos meditar uma palavra hoje para os nossos jovens. A palavra do Senhor é o que nós usamos como alimento para a nossa vida espiritual, para o nosso físico, para a nossa casa. Então que o Senhor venha ao encontro dos corações que se colocam disponíveis para essa ministração de agora. É bem interessante a gente lembrar, Paz do Senhor, boa noite. É interessante a gente lembrar que a palavra de Deus, ela faz em nós aquilo que nós estamos dispostos a receber, aquilo que nós estamos dispostos a ouvir. Então a nossa forma de ouvir, ela é muito importante para que a palavra tenha acesso ao meu coração e possa crescer e frutificar. Que ela possa, que coisas possam acontecer, pois o coração está ali preparado, através dos ouvidos, para que a palavra seja ministrada. O tema da nossa ministração de hoje é usando a medida que me foi dada. Cada pessoa recebeu de Deus um talento. Alguns receberam 2, outros receberam 3, outros 5, mas ninguém ficou sem receber talentos. Então Deus deu uma medida para cada um de nós e nós precisamos aprender a usar a medida que nos foi dada para a nossa casa, para o reino de Deus, para a nossa família. E essa medida que nos foi dada é suficiente para que a gente funcione corretamente, sem perder a alegria das dificuldades, das perdas, dos momentos difíceis. Porque sabemos que as aflições, elas vêm, elas acontecem, mas tem uma medida distribuída para que eu funcione em prol do corpo de Deus, cumprindo o seu propósito familiar, ministerial, os seus amigos, que você consiga fluir de você para as pessoas o bem que Deus derramou sobre a sua vida. Isso é muito, muito tremendo, muito maravilhoso, porque nós vemos em uma passagem que a Bíblia diz que Jesus ele não pôde fazer muitos milagres em Nazaré, porque muitos ali ficavam admirados com a maneira dele falar, ficavam admirados com a sabedoria que ele tinha, mas quando olhavam para a vida dele, diziam: não é esse o filho de José? Não é esse o filho de Maria, ao qual tem seus irmãos? E Jesus ele sai de Nazaré e vai para uma cidade vizinha. Não é que Jesus não possa fazer algo, tudo é possível para Jesus, mas existe princípios, existe, fundamentos que não podem ser quebrados, porque se forem quebrados, nós não entenderemos verdadeiramente aquilo que o Senhor quer nos dizer. Então, quando Jesus sai de Nazaré, ele sai porque ali os corações não estavam prontos para ouvir. Então, o que eu recebo de Deus está muito ligado à maneira que eu ouço o Senhor, a maneira que eu me coloco para ouvir, a maneira que meu coração se abre. O Senhor está disponível para falar. E Ele sabe que cada um de nós pode ser usado na sua maneira. É muito interessante que o corpo é formado por vários membros, assim como o mundo é formado por várias pessoas.
E a igreja também é formada por vários membros. Cada um tem a sua função na igreja. E sabe o que é lindo de ver? Que todos os membros podem ser usados por Jesus de uma forma que cumpra o seu propósito dentro do corpo. Tanto o braço direito, que é simbolizado o corpo, nós temos um corpo e é simbolizado isso, o corpo de Cristo. Ele diz que Jesus é a mente e ele libera os pensamentos e os membros se movem conforme o nosso pensamento. E a Bíblia diz que o corpo de Cristo é um só. E a cabeça é Jesus, e é Ele que usa cada membro, cada dedo. Então Ele pode usar um braço direito, mas também pode usar o dedinho mindinho. Então o Senhor, Ele está ali para usar todos que colocam-se disponíveis, que colocam, se disponibilizando ali para estar no corpo. Então Deus pode usar a vida de qualquer pessoa para executar algo no corpo, no reino, para fazer algo sobrenatural. Depende se eu estou alinhado no corpo, se eu quero participar do corpo. E o que relata isso é que a importância que isso tem para os jovens de hoje é que eles podem ser muito importantes nos lugares onde eles moram, na igreja onde eles frequentam, nos lugares onde eles passeiam, porque ali eles podem ser usados por Jesus na medida que lhe foi dada. E o que une a igreja são alguns princípios que nós vamos ler aqui, e alguma forma como eu me expresso. Então aquilo que eu vou ter de Jesus é aquilo que eu me coloco à disposição para ouvir e para compreender, para discernir e para me movimentar na presença do Senhor. Nós lemos aqui Efésios capítulo 4. Sendo usado na medida que me foi dada. O pouco que você tem de Deus, Deus pode pegar esse pouco e usar de uma forma tremenda aí na sua casa, no seu trabalho. Tem pessoas que pensam, mas eu não tenho jeito, será que eu consigo? Tudo depende de como eu ouço, de como eu creio. E você não pode duvidar, Deus tem algo tremendo para fazer através de você, para sua casa, para sua família. Está escrito assim no versículo 1: Eu rogo-vos, pois, eu, o preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação que fostes chamados. Ele está dizendo aqui que ele se colocou como um preso no Senhor. Ele se colocou à disposição de Deus para que a vocação que Deus entregou para ele se cumprisse no seu chamado. E aí ele fala com toda a humildade, com toda a mansidão, com toda a longanimidade, suportando-vos uns aos outros. A maior dificuldade que a gente vê hoje é das pessoas se suportarem. Hoje há uma dificuldade muito grande da pessoa suportar a outra, isso na sua casa, fora. Então nós precisamos nos atentar muito a isso, porque se nós não nos suportarmos, nós estaremos divididos. E essa mensagem é justamente para os jovens, que se os jovens tiverem essas qualidades de humildade, de mansidão, longanimidade e suportarem uns aos outros, isso nós vamos chegar aqui no versículo 3, que diz: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, porque há um só corpo, há um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vocação, um só Senhor, uma só fé e uma só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Amém? O pouco que está sobre a sua mão tem um propósito muito grande no Senhor Jesus. Você que se coloca disponível, não importa se você acha que você é pequeno, se você acha que você não tem condição de executar uma obra de Deus. Eu quero te dizer,
o pouco que você tem é suficiente para Deus realizar algo através de você. Você crê nisso? Você acredita que Deus pode realizar algo através da sua vida? Você tem certeza? Não é falando pelo mundo que encontramos provas, mas é meditando na palavra de Deus, é ouvindo. Porque a Bíblia diz que quem não nasce de novo não pode ver o reino de Deus. Ou seja, a pessoa fica sem visão para ver o reino. Mas a palavra também diz que o reino de Deus não é aparente nem superficial. Ou seja, como é que eu vou ver o reino de Deus se ele não é aparente e nem superficial? Eu vejo quando vem um novo nascimento sobre a minha vida. O novo nascimento é quando eu, dou mais legalidade à palavra, quando eu me dedico mais em ouvir as coisas de Deus, quando eu começo a mergulhar mais nos ensinamentos do Senhor, quando eu tenho mais tempo, separado para meditar nas coisas de Deus. E ali, quando nós vamos meditando na palavra, quando nós vamos ouvindo, nós encontramos algo num campo invisível, mas que a visão espiritual já encontrou um novo nascimento, e ela tem a capacidade de ver o reino, não visivelmente, mas no interno, no dentro de cada um de nós. E ali onde as pessoas tocam seus milagres, ali onde as pessoas tocam através da fé nas suas curas, ali onde as pessoas conseguem ficar anos e anos passando dificuldade, lutando, mas com alegria, com felicidade, porque entenderam que estão no reino de Deus e confiam que aquilo que o Senhor está fazendo é poderoso, é soberano para a vida deles. Essa é a segurança, a paz, a garantia que temos em Deus. É como se nós pudéssemos estar num lugar separado com Ele. Era como se nós pudéssemos estar sentados numa sala, em um sofá, e ali está Jesus sentado à sua frente, o Espírito Santo aqui ao seu lado. Quando eu aprendo a ter a visão espiritual, eu consigo ver coisas no campo invisível que trazem segurança para mim. Onde muitos estão vendo terror, onde muitos estão vendo problema, o novo nascimento no campo espiritual me traz uma visão, que me mostra coisas que pessoas não conseguem ver. Isso aconteceu com Davi de uma forma sobrenatural. Ele era simplesmente um menino, mas que chegou num campo de guerra, onde todas as pessoas visivelmente viam a luta, viam um gigante, viam um Golias, algo que se levantou para afrontar a tua vida, algo que se levantou para tirar a tua alegria, para fazer com que você pense que não tem jeito. E naquele momento ali, Davi, que não olhava simplesmente para as coisas que o olho pode encontrar, mas ele olhava com, uma visão espiritual. E na visão espiritual, ele não enxergava aquele homem como um gigante. Ele enxergava aquele homem como um circunciso, como alguém que afrontava Deus. Então, quando você vê uma enfermidade na sua casa, a enfermidade atrapalhando a sua vida, você não enxergue a enfermidade como um gigante, mas coloque ela no lugar dela, enxergando ela como uma circuncisa, como alguém que não tem espaço nesse lugar, e que nós estamos se levantando, e com a fé que nós temos no Senhor Jesus, essa incircuncisa enfermidade, essa batalha, esse problema será jogado por terra, porque o Deus que confiamos é Deus que tem tudo nas suas mãos. É Deus soberano, é Deus perfeito, é Deus tremendo. Por isso nós nos colocamos caminhando em passos de fé, fazendo aquilo que está ao nosso alcance. Que o Deus soberano pode fazer todas as coisas, como Jesus poderia ter feito muitos milagres em Nazaré. Mas se Jesus faz milagres sem as pessoas estarem fitas, acreditando nele, como poderia ele expressar ali o verdadeiro propósito da vinda dele àqueles corações?
Porque muitas vezes nós queremos receber algo, mas também não queremos dar nada para o Senhor. E isso, sabe, é muito forte, muito poderoso. Então Jesus sai daquela localidade porque corações naquele lugar não estavam disponíveis para ouvi-lo. Mas Jesus não faz uma questão de forçar. Jesus está procurando pessoas que estão com o coração disponível para receber a palavra dele, para se conectarem com ele em um só chamado, em um só corpo, para cumprir o propósito vindo do cabeça que é Cristo, para a movimentação dos membros que somos nós. Quando nós olhamos para o trabalhar de Deus em Noé, nós vemos que Deus não fez a arca. Quem fez a arca foi Noé. Deus poderia ter feito a arca? Poderia, porque tudo é possível para Deus. Mas tem coisas que Deus nunca vai fazer, porque ficou para que nós fizéssemos. Deus não precisa crer nele, porque isso ficou para mim e para você. Então Deus que não fez a arca foi o Deus que fez a árvore. Ele não faz a arca, ele não dá para a gente assim do jeito que a gente quer, mas ele dá matéria-prima para que a gente venha construir a arca. Então isso é muito forte, muito tremendo. Eu preciso me movimentar em fazer aquilo que é a minha parte. Se movimentar diante de Deus, acreditar nos planos de Deus, confiar que por mais que a luta venha na minha direção, o Senhor é poderoso e tremendo para me, fazer enxergar coisas grandes que Ele tem na direção do seu povo. Então o Deus que não fez a arca é o Deus que deu a árvore para que Noé fizesse a arca. E também é o Deus que deu o dilúvio. Então Deus ele está o quê? Dando matérias-primas para que eu creia naquilo que Ele está me dando. E comece a fazer aquilo que é a minha parte. E aí Deus retorna a fazer o que é a parte dele. O Senhor nunca fez uma cadeira. E Deus nunca vai fazer uma cadeira, porque essa parte ficou para mim e para você fazer. Mas a árvore está disponível. O Senhor está disponível. Só basta eu acreditar. E Ele irá fazer aquilo que é impossível. E eu farei aquilo que é possível. Acreditar nele é possível. E o milagre que ele tem a trazer à existência, para nós é impossível. Mas é a matéria-prima para ele. Amém? Que o Senhor possa, derramar uma paz sobre os teus lares. Possa derramar uma luz sobre a casa de vocês. Que Ele tire toda a preocupação, todo o peso, toda a obrigação de fazer algo, mas que Ele te deixe em paz e tranquilo para que você pense e comece a se movimentar naquilo que o Senhor tem falado ao teu coração. E eu quero orar pela sua vida hoje. Coloca a mão no teu coração. Você crê que é a mão que você colocou no seu coração é uma mão que foi criada por Deus? E que quando você leva ela até o seu coração, você transfere uma energia da bênção que tem sobre as mãos para dentro do coração, e você fortalece com a bênção das mãos no seu coração. Eu quero te abençoar hoje. Pai, nós acreditamos muito no Senhor. Nós sabemos que nada se movimenta sem o controle das tuas mãos.
A Bíblia diz que nenhuma folha é capaz de cair de uma árvore se o Senhor não permitir. Nós sabemos que o seu olho tudo vê e que o Senhor é poderoso e está sentado sobre o alto sublime trono. E que daí desse lugar o Senhor tem aguardado a nossa manifestação. O que nós estamos fazendo quando o mal, quanto à ruína, quanto ao problema, quanto à pandemia que tem se levantado contra nós. Se o Senhor, Pai, aguarda a manifestação dos filhos de Deus, nós queremos dizer nessa noite que nós acreditamos que o Senhor nos deu capacidade para suportar, para enfrentar, para declarar e para receber aquilo que está preparado e que foi declarado na cruz de Cristo Jesus. Então não importa o tamanho da luta que se levantou contra a nossa vida. Nós cremos que existe um Deus que é grande e que vai nos dar força suficiente, e nós acreditaremos o suficiente para cumprir nosso propósito com excelência, recebendo seus milagres. Você pode receber agora os milagres de Deus, recebendo o alívio, recebendo uma porta aberta. Essa é a fé que nos foi dada, de tocar o mundo espiritual, e depois de tocarmos o mundo espiritual, agirmos naquilo que acreditamos em Cristo Jesus. Há uma parte muito interessante que diz que quando o apóstolo Paulo orou pelo enfermo, depois de haver orado, ele impôs as mãos sobre o enfermo. Tem coisas que só a oração não vai fazer, mas uma movimentação sua naquilo que você orou, uma demonstração de fé naquilo que você pediu. Marcos, no seu livro, escreve que tudo que você pedir para Deus, que é impossível para você, e que você está fazendo o que é possível, mas o que é impossível e você pedir para Deus, quando você pedir, peça crendo que já recebeu. Essa é que vai te dar alegria, a confiança, que lança fora todo medo, toda angústia, toda aflição, porque você crê que Deus já fez algo. E quando isso acontece, o Senhor fica sempre no controle da situação. Amém? Posso ouvir amém? Diga obrigado, Senhor, pela tua palavra, que o Senhor ministra os nossos corações, que o Senhor nos ensina, nos dá a oportunidade de termos comunhão com os nossos irmãos, unindo a nossa fé, recebendo tudo que está pronto e preparado para a nossa vida.
Diga: Senhor, eu recebi algo poderoso nesse momento. Eu fui tocado pelo sobrenatural. Que meus olhos espirituais possam ver mais do que meus olhos humanos. Você crê nesse nível de revelação, onde os olhos espirituais veem mais do que os olhos naturais? Eliseu estava com um discípulo e eles estavam cercados por muitos que vieram tirar a sua vida. E naquele momento, mesmo cercado, o profeta encontra-se em paz, encontra-se em tranquilidade, mas eram muitos para matá-lo, e ele encontra-se em tranquilidade. Ao contrário do seu discípulo, que era mais novo, fica em desespero, dizendo: chegou o nosso fim, agora nós vamos morrer, eles vão nos ferir, nós estamos cercados. E o profeta olha para ele e fala assim: Deus, abre os olhos dele. E naquele momento que ele abriu os olhos, ele pôde ver um exército de anjos cercando eles. E naquele momento, os guerreiros que vieram feri-los começaram a se ferir entre eles mesmos e se destruírem. E o profeta e seu discípulo foram salvos por terem a visão espiritual aberta. O apóstolo Paulo era mestre na lei, conhecia toda a Escritura, conhecia, sabe de muito, era hebreu de hebreus. Dentro da cultura foi automaticamente colocado em tudo, fez com muita perfeição, mas ainda tinha seus olhos espirituais vendados, que no encontro com Jesus foram abertos, e a vida dele nunca mais foi a mesma. As escamas caíram e o novo nascimento veio, e ele pôde começar então a ver verdadeiramente o reino de Deus. Deus te abençoe. Creia, tenha sempre um coração preparado para receber as sementes da palavra, porque é nessas horas que Deus cura, que Deus sara, que Deus alcança, que dá refrigério, que dá alívio, que dá descanso. Deus guarde vocês e que a fé de vocês suporte em nome de Jesus.